essa questão da finalidade da Bíblia, sabe? Eu acho que quando a gente entra nesse ponto de discutir ciência e crença, o livro principal que a gente tem, cara, para poder se basear é a Bíblia. A gente, no caso, aqueles que acreditam, né? Porque, assim, a Bíblia ela não vai em contradição, como eu estava falando, aos avanços científicos que a gente vive hoje na nossa realidade. Até porque, quando a gente fala sobre essa questão do pensamento, né, do avanço científico, tudo isso não começou só agora. A gente vivenciou inúmeras mudanças que foram acontecendo ao longo da história, e a igreja ela sempre foi se adaptando a essas novas mudanças, né? E quando eu digo igreja, eu me refiro ao povo cristão, no caso, que é o grupo que eu faço parte e que eu posso falar por mim, porque eu faço parte desse grupo e posso afirmar dessa forma, sabe? Mas eu não acho que a Bíblia ela tem essa finalidade de ser um livro técnico que foi escrito para poder provar com detalhes. Até porque a Bíblia ela não é um livro só, sabe, mano? Isso aí é uma parada muito da hora, porque assim, a Bíblia ela é um livro que ela foi escrita por vários autores em vários momentos diferentes e cada um tinha sua finalidade, cara. Então, tipo assim, às vezes parece ser contraditório chegar e dizer, mas o intuito da Bíblia não é ser isso. Quando Moisés escreveu Gênesis, ele não queria dizer que Deus criou o mundo em 7 dias, tipo. E aí você fala, pô, cara, é contraditório você dizer isso, mas nesse ponto específico você quer dizer que a Bíblia é literal, mas nesse ponto aqui não é. Então é uma bagunça. Mas essa bagunça, entre aspas, é na realidade exatamente aquilo que a Bíblia é, cara. É um livro, uma coletânea de livros escrita por diversos autores em diversos momentos diferentes, com diversas finalidades diferentes. Tanto que a Bíblia, quando ela foi escrita, foi bem depois do surgimento da escrita em si, né, que a gente sabe ali dos sumérios. Então, tem esse intervalo de tempo, e é justamente nesse intervalo de tempo que a história da Bíblia ela é construída, sabe? De forma retroativa, né? Ela não escreve o evento no momento em que ele está acontecendo, mas depois de muito tempo que ele passou. Então, mano, assim, pra gente que é cristão, ou que acredita em Deus, ou acredita em um ser superior e tenta unir isso com ciência, a gente sempre tem essa visão muito clara de que o intuito da Bíblia não é ser literal, não é escrever tudo com detalhes técnicos, mas sim desenvolver aquela finalidade específica, que é a moral, a ética, a instrução de Deus para a sociedade, cara, sabe? De um É ponto de vista como, espiritual. é como se fosse uma complementaridade, né? Elas se complementam no caso, né? Eu acho que da sua percepção. Isso. Porque entra naquilo que eu comentei no último vídeo que eu fiz, onde eu coloco que, na atualidade, pelo menos, né? A gente separou bem os conhecimentos, né? Então, a sociologia, a política, a ciência, dentro da ciência tem subdivisões, né? A gente tem dentro da ciência física, astronomia, biologia, química, Sim, bioquímica, né? Alguns assuntos são relacionados, como o contexto sociopolítico, é uma junção de duas grandes áreas, que é a sociologia e a política, né? E junto com essas caixinhas, nós temos também as caixinhas correspondentes à crença, né? Que entra a parte da teologia, das religiões, da religiosidade, da espiritualidade. E a espiritualidade nem sempre tem relação também com uma crença específica, né? Ela é algo bastante pessoal. Então, como você bem disse, a Bíblia ela não tenta, em grande medida, trazer uma explicação científica, porque não é a ideia, né? isso, É, mano. mesmo porque, para uma interpretação científica, hoje em dia, nós temos os avanços científicos e tecnológicos que nos auxiliam para uma melhor interpretação da realidade como ela é, né? Tanto que a gente sabe que a ciência ela trabalha com os comos, né? Enquanto que os porquês são mais ligados geralmente à filosofia e à teologia, né? Mano, é muito verdade isso aí. E, tipo assim, a gente sempre tem uma visão muito clara, sabe, mano? Eu acho que o principal ponto é você realmente ter certeza de que, tipo assim, eu tô aqui por esse motivo. E isso é o bacana da crença, né? Você pensa muito na questão do sentido da vida, né? Você não busca muitas explicações lógicas, mas um certo conforto espiritual. Você usou um exemplo muito bacana quando a gente falou sobre o exemplo lá dos filmes, né? Deus já está morto. E é essa parada do conforto, sabe? Da busca pela resposta de algo que não se limita ao mundo físico, sabe? E isso é realmente uma experiência muito única, cara, que nem todo mundo consegue ter, sabe? E aí é difícil você tentar explicar porque é algo muito particular. Só Uhum. que ao mesmo tempo eu percebo que assim isso não é um conflito contemporâneo, né? Não é algo de agora, tal. Não Hoje é antigo. muito antigo, mano, Uhum. muito antigo. Você vê ali na época até do próprio Antigo Testamento mesmo, cara, quando não existia muito essa questão das discussões, né, que posteriormente surgiram ali, e nos relatos do Novo Testamento, a gente já vê que tinha muito isso. Tem uma passagem lá, uma história onde Paulo ele frequenta um lugar que é como se fosse um palácio,
e lá tinha inúmeras cadeiras que eram destinadas a vários deuses e tal. Então, naquele momento, que era quando tudo estava começando a se desenvolver mesmo, assim, estava começando a criar as raízes das diversas áreas de conhecimento que a gente tem hoje, muita coisa partiu dali. Então, assim, a gente vê em alguns relatos da Bíblia algumas curiosidades bacanas. A gente percebe, por exemplo, que os babilônicos eles já tinham essa ideia de poder prever eclipses, né? Eles eram muito ligados com esse lance da astronomia, tipo, de estudar e saber quando é que seriam os próximos eclipses. Em alguns momentos ali a Bíblia escapa que isso realmente acontecia. Só que como a finalidade dela não era falar disso com clareza, ela não se aprofunda nisso. Então é aí que surge meio esse debate, sabe, da relevância da Bíblia. Porque como ela não foca tanto nisso, então surge esse ponto de que a Bíblia ela não é um livro tão relevante, porque ela se dedica a responder questões que não convém, sabe, tipo, no momento para alguns grupos de pessoas. Para mim, o que a Bíblia impõe, o que a Bíblia constrói durante toda a sua narrativa, desde Gênesis até Apocalipse, cara, para mim é relevante, porque é algo que supre as necessidades que eu tenho dentro de mim. Só que outras pessoas podem enxergar isso como irrelevante por não falar de forma muito clara, sabe? Essa questão do ponto de vista científico. Então, realmente é uma parada de finalidade. O que é que aquilo representa para você, sabe? Tipo, para mim pode representar uma coisa, para você pode representar outra, sabe, mano? Então, isso é muito bacana que a gente vê que durante toda a história da Bíblia ali, sempre ela deixa escapar que acontecia alguns eventos e até posteriormente também. Uhum. Interessante que a Bíblia ela consegue ter alguns relatos ali que corroboram para o fato de que a astronomia é uma das áreas mais antigas construída pelo homem, né? Se você pega aquela estrutura bem famosa, acho que é o Stonehenge, se eu não me engano, na Inglaterra, posso estar errado, mas aquilo seria uma espécie de relógio solar, né? Que Sim, por meio das sombras que o Sol projeta durante o passar do dia, eles tinham a noção temporal. E isso é uma das evidências de que a astronomia é uma área muito antiga. Se eu não me engano, isso data de 3000 antes de Cristo, acho que de 1500 a 3000 antes de Cristo, né? E isso demonstra que a astronomia é uma área muito antiga. E como você falou, em algumas passagens da Bíblia dá para se ter a ideia de que eles já tinham esse contato com os céus no sentido de tentar compreender a natureza, né? É claro que a gente não pode associar a isso uma ciência muito sólida, né? é, Mas a gente consegue entender que o céu, ele sempre guiou os homens na Terra, de algum modo, porque afinal de contas, evolutivamente, o nosso cérebro ele se tornou uma máquina de reconhecer e interpretar padrão, né? E a gente percebeu ao longo do tempo que a posição das estrelas, dos astros, eles são padronizados, digamos assim, o que nos permitiu uma ideia muito boa é, de tempos propícios para plantar, para colher, para estipular as estações do ano, para mudar de um lugar para o outro. Então, assim, de repente, algumas passagens da Bíblia servem como evidência histórica de que a astronomia sempre, né, enfim, sim, teve relacionada com a história do homem, né? Isso é interessante. sim, mano, sim. E assim, mano, tem muito essa questão do alinhamento, né, mano, entre a conexão entre a história que a Bíblia Sagrada está narrando e o porquê dela tá ali. Eu costumo falar até quando eu tô num ambiente mais teológico, essa questão de que a pessoa que fez essa coletânea, que somou todos os livros e que disse esse livro faz parte do cânon, que é o que a gente chama como verídico, né? Porque assim, cara, a Bíblia quem construiu ela não foram os próprios autores. Eles não escreveram pensando, pô, o outro cara vai escrever isso que vai completar o que eu estou dizendo. Não. Foram várias pessoas, vários autores independentes, que cada um escreveu ali suas coisas. E no final, uma pessoa, né, que é lá o Constantino, foi lá e fez essa junção, que formou essa Bíblia, que a gente conhece hoje, com todos esses livros. Só que aí entra um ponto muito interessante, que é isso que você está falando, cara. Tipo assim, alguns relatos da Bíblia nos auxiliam em outros pontos. E justamente por causa disso, porque cada autor escreveu de forma independente, cara. Então, assim, os livros históricos, que é aquela passagem que eu estava falando lá sobre Josué, sobre Samuel, eles foram escritos de forma literal. Então, tudo que está escrito ali, cara, a finalidade do autor era realmente transparecer literalidade. Tipo, cara, eu quero escrever com detalhes o que está acontecendo aqui, que a gente foi para uma batalha com tantos soldados, e aí no momento que a gente estava se enfrentando, tantos morreram, tantos ficaram vivos, isso aconteceu, fulano morreu assim, assim, assado. Esse livro ele foi escrito com essa finalidade. Você pega um livro como Salmos, por exemplo, cara, é pura poesia. O cara tá lá falando que tu formastes o céu, bababá, bababá. Então, assim, já é outra finalidade totalmente diferente. É o intuito do cara ser poético. E a gente sabe que quando a gente tá falando de poesia, a gente usa muito da linguagem figurativa, né? Então, assim,
cai nesse ponto, cara. Tipo, qual é a finalidade daqueles livros? O Novo Testamento, por si só, ele já não se apega mais com essa questão da poesia, porque a narrativa ali ela já é construída de outra forma. O intuito dali dos livros é ser realmente biográficos, né? Falar sobre a vida de Jesus, sobre os feitos de uma forma literal. E aí entra um outro ponto que não convém discutir se aquilo realmente é verdade ou não. Mas, assim, o intuito da escrita já é outra completamente diferente. E até posterior à Bíblia também a gente encara muito, cara. Do Galileu mesmo, cara, a gente pega aquele período ali em que ele começou a propor essas novas ideias, que ele não foi o primeiro, a gente sabe, mas quando teve esse ápice dessa ideia da construção do heliocentrismo, né? E aí a igreja vai lá e condena o cara, e o cara passa, tipo, pô, o cara é expulso da igreja, ele não tem mais direito de poder falar sobre fé, porque a igreja considera ele um herege, e aí ele vai lá, bababá, e aí 400 anos depois, até recente, em 1992, cara, tipo, um dia desse, mano, a Igreja Católica vai lá e concede o perdão para o cara, assumindo que o cara realmente estava certo. Ou seja, depois de todo esse tempo, a Igreja percebeu que realmente o avanço científico que aconteceu ali, a comprovação realmente de que o universo não gira em torno da Terra, a Terra não é o centro de tudo, mas sim, tipo, as leis da gravidade, tudo que a ciência construiu passou a fazer sentido para a Igreja e a Igreja passou a aceitar isso como verdade. E a igreja vai lá, concede o perdão a Galileu, e tipo, essa parada é muito da hora, mano, porque você percebe que a verdadeira igreja. Detalhe, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou de raiz evangélica, e essa igreja que eu estou falando é a igreja primitiva mesmo, a igreja católica, né? A igreja original de Cristo, como as pessoas falam. Então, a igreja vai lá e ela começa a entender o papel da ciência na sociedade, e como isso não contradiz a fé, sabe? Porque em momento algum a Bíblia ela nos incita a poder ter ódio da ciência, sabe? A Bíblia não faz, não cumpre esse papel, muito pelo contrário. Existem inúmeras passagens que que nós cristãos, nós consideramos como fundamental para o nosso desenvolvimento como alguém que tem espiritualidade, alguém que acredita. E é justamente essas passagens, daquelas que falam, tipo assim, examinar todas as coisas. Examinar no sentido de verificar, de realmente estudar, pesquisar. Examinar, e tem um versículo que é muito da hora, mano, que fala assim, examinar tudo e retém o que é bom, cara. Sabe? E aí ele não fala, pô, o que é bom para você? Bom é isso, bom é aquilo, bom é X, bom é Y. Não. Cara, examinar tudo e retém o que você considera bom, o que você acha bom, o que você acha correto, sabe? Mas essa parada é muito da hora, mano. Você para pra pensar assim que a ciência e a fé estavam sempre lado a lado ali. E principalmente hoje, né? Esse diálogo ele acontece de forma mais natural. Muito interessante. Essa separação é fundamental, né? E para contextualizar também para o pessoal, né? O Josimar estava comentando ali da visão aristotélica, né? Que antecede o ponto histórico em que Galileu está inserido, né? Porque Aristóteles ele seria um dos pioneiros ali em propor o modelo geocêntrico, né? Onde a Terra é o centro de tudo e o Sol e os demais planetas devem, portanto, orbitar a Terra. E a gente está em meados de 380 antes de Cristo, ou antes da Era Comum, se você preferir. Essa era a época de Aristóteles, né? O filósofo grego todo mundo conhece. E já bem mais à frente, né? Galileu, eu costumo dizer que ele foi quem deu as bases da metodologia científica, né? Seria basicamente o ponto, ou muito próximo dali, em que religião e ciência elas são separadas, justamente por isso, né? Então, um pouco antes ali de Galileu, Johannes Kepler e Nicolau Copérnico, principalmente Copérnico, é quem propõe o modelo heliocêntrico, né? Eles percebem, por conta da geometria e da matemática e da álgebra, né, e também da observação, que não faria sentido o planeta Terra ser o centro do sistema solar. Então, eles perceberam ali, por meio da geometria e observação, que, na verdade, o Sol deveria ser o centro, por isso o modelo heliocêntrico. E a partir daí, Galileu, com as suas observações por meio do telescópio da luneta, né, que ele percebeu que ao invés dele observar o horizonte dos mares, ele podia olhar para cima, né? Então essa primeira luneta que ele resolveu olhar para cima, ele começou a entender melhor a mecânica, né, celeste ali, digamos assim, e ele percebeu que fazia todo sentido essa proposta de Johannes Kepler e Copérnico, de que o Sol deveria ser o centro do sistema solar. E nesse momento, por que que a Inquisição toma as dores e condena Galileu à prisão domiciliar? Porque isso vai contra a visão aristotélica que era estipulada até o momento. E por que isso? Porque a visão de que a Terra é o centro e que nós estamos no centro do universo, isso dava para nós uma posição privilegiada no universo, né? Uma posição onde a gente, vou usar esse termo de novo de um vídeo que eu já fiz, mas de que nós somos os queridinhos do universo. E quando a gente tem essa proposta, né, dos três grandes nomes aí da história, né, Johannes Kepler, Copérnico e Galileu,
de que nós não somos o centro, podemos até incluir Isaac Newton nisso, né? Que eles estão muito próximos ali historicamente Sim, falando, mas quando a gente percebe que nós não somos o centro, isso mexe com a visão, né, da época ali, por isso que a Inquisição ela condena Galileu, justamente por conta dessa quebra ali de paradigma, né? E isso é importante, é basicamente isso que o Josimar trouxe, né, desse ponto histórico, né? Em que Galileu ele é preso, condenado à sim. prisão domiciliar por conta disso aí. É, mano, é interessante isso, e principalmente quando você começa a ligar isso com a fé, né, e tal, pra gente que acredita, mano, é muito da hora, porque, tipo assim, é, por coincidência, esse movimento que você chamou ali, né, como essa segregação ali entre ciência e fé, também coincidiu com a Reforma Protestante. Então foi um momento de revolução, tanto dentro da academia em si, né, quando os primeiros conceitos ali sobre essa ciência moderna que a gente sabe hoje foram surgindo, e dentro da igreja também essas mudanças foram acontecendo, que foi justamente quando aconteceu essa reforma. E se parar para pensar ali que a gente já tinha um certo panorama, né, geral sobre o mundo, a Europa, a Ásia, a África já vinha sofrendo muito essa questão da exploração e muita coisa nova estava acontecendo. Então, naquele período, as pessoas pararam para, tipo assim, cara, você usou muito bem essa frase da questão de, ao invés de olhar para os mares, né, planeta, olhar para o céu. Isso é bacana, porque você estava vivendo um momento sempre de descobertas, né, de novas descobertas e sempre exploração, e ali novas terras iam surgindo, e aí rompeu a barreira, né, cara? É aquele momento que realmente você, tipo, para de pensar apenas num mundo limitado e aí você começa a encarar novos desafios. E isso aconteceu tanto tipo na ciência com os nomes que você citou, Newton também que veio posteriormente, e dentro da igreja também. E aí é bacana você parar para pensar, por que eu escolhi hoje ser protestante, cara? Porque foi justamente nesse período que ao invés de prosseguir com a visão errada da igreja, que a igreja permaneceu seguindo, os reformadores foram lá e tipo, cara, e abraçaram essas novas ideias que estavam surgindo. E é por isso que hoje é bem mais fácil para mim, como um protestante, chegar e tentar encontrar uma linha ali que seja suave entre ciência e fé, do que para um cara que é católico, porque realmente para ele é um pouco mais difícil tentar encontrar esse elo entre ciência e fé, sabe? E para a gente que passou por esse processo da reforma e que tem essa visão diferente sobre fé, né, mais aberta, mais ampla, para muitos isso é algo ruim e para outros isso é algo muito positivo. Mas acima de tudo, pra gente, cara, é muito bacana você poder ter a mente aberta e entender que, tipo assim, nada está definido. Tudo é questionável, sabe? Tipo assim, dentro do âmbito de fé que a gente tem. Então, você vai construindo ali novas ideias. E se eu tivesse batendo esse papo com você agora, cara, há anos atrás eu não estaria falando isso que eu falo hoje com muita segurança. Mas hoje eu consigo falar tranquilamente sobre isso, sabe? Porque realmente a ciência, na minha visão, ela caminha junto com a fé, cara. Apesar de ser realmente de seguirem princípios distintos, mas a minha concepção é essa. Não é aquela ideia da teofísica, eu não concordo muito com isso, mas é a ideia realmente de que a ciência, de um modo geral, e Deus estão interligados de alguma forma, cara. Existe um elo ali que às vezes é difícil você conectar, mas que tá ali presente, cara. Da mesma forma como a gente acredita, né, nesse ser superior, a gente também acredita que existe esse elo, sabe? E que dificilmente esse elo vai ser quebrado. Interessante, o relato que você traz, que é, aparentemente existe um elo, embora ele não seja muito constatável, né, que liga uma coisa na outra, me parece muito a questão dos físicos na atualidade na tentativa de conectar a relatividade geral com a mecânica quântica, por exemplo, né? Ao ponto que se você descobre o que faz essa conexão, você teria, portanto, a teoria de tudo. Ou seja, você poderia descrever o universo como um todo, dentro das leis que a gente domina, né? As leis da física e tudo mais. Que Sim, a gente entende, né? Pelo menos parte dela, daquilo que o universo permite que nós possamos compreender, pelo menos um pouco. E me parece bem semelhante a ideia, né? É, embora exista um elo que conecte ali a ideia de uma divindade com a realidade mesmo. Eu não digo nem com a ciência, porque sim, a ciência ela é uma ferramenta, né, digamos assim. Então, por meio dessa ferramenta, a gente pode interpretar a realidade, né? Claro que dentro da ciência nós temos as teorias, como que chama? As pesquisas descritivas da realidade, né? Então, são aquelas pesquisas que descrevem alguma coisa ou algum evento ou algum recorte da realidade. Então, são tipos de pesquisa que estão descrevendo parte de alguma realidade, né? sim, Então, tem muitas coisas que a gente já sabe da realidade e tal,
mas você tem uma ideia assim do que seria essa conexão entre uma divindade e a própria realidade? O que seriam evidências para você assim? É, Você diria, por exemplo, que o que a ciência nos permite saber da realidade seria uma forma de entender como Deus criou as coisas? Tipo assim, como que você explicaria isso? Mano, essa é a parte mais complicada, sabe? Que é justamente a parte da definição, né? Quando você Uhum, tá ali, é muito difícil você realmente construir uma ideia que você consiga comprovar. Mas existe aquela questão do achismo, que dentro da ciência ela não é aceitável, mas do ponto de vista de fé você só pode opinar. Porque, tipo assim, cara, Deus não vai uhum, aparecer e vai confirmar para você aquela parada. Então, ele não tá lá escondido dizendo assim, pô, você tá quente, tá frio, tá distante. uhum, Não tem esse retorno, sabe? Então é realmente algo que você acredita e é por isso que, tipo assim, diferentemente da ciência, a gente percebe que a fé, as grandes personagens aí hoje que a gente tem da teologia ou do cristianismo, elas sempre influenciaram muitas pessoas. uhum, E já de um ponto de vista mais moderno ali, mais recente, né, em alguns séculos atrás, a gente percebe isso também dentro do campo científico. Então, assim, quando a gente fala sobre realmente encontrar esse elo, essa união, a gente não consegue realmente chegar a uma conclusão do que é que poderia ser. Mas existe sim algumas opiniões. Você citou muito bem essa ideia de que, tipo assim, os avanços que a gente tem ali dentro da ciência, o que é descoberto, está, de certa forma, nos ajudando a entender um pouco mais sobre como Deus criou todas as coisas. E aí uhum. cai naquele É, ponto que eu estava eu falando. acho, eu acho que estaria mais nesse lugar o que eu quis dizer. É, Porque no nosso último papo, a gente já concluiu que não teria como constatar, né? é, A constatação, ela não está para a crença ou para a fé, é, senão não seria fé, né? é, Acho que a própria definição de fé é ter certeza sobre algo da qual não podemos verificar. Se eu não me engano, é Tomás de Aquino ou Agostinho, um dos dois que traz essa definição. sim, Eu acho que é basicamente isso. Então, eu acho que o que eu quis colocar é mais nesse ponto que você vai entrar agora mesmo, é, de que talvez a ciência como uma ferramenta, ela evidencie a forma como foi que a divindade, no caso Deus, né, que vocês uhum. acreditam, ele criou o universo, a vida, enfim, e tudo mais. Eu acho que tá mais nesse lugar. Cara, e aí entra um ponto até interessante, sabe? A gente, se o Vitor tivesse aqui, a gente conseguiria pensar. Eu queria muito saber a opinião dele sobre isso, sabe? Mas Uhum, assim, entra um ponto muito interessante que é o que me pega, sabe? Eu sou um cara que tenho fé, eu sou um cara que acredita muito na ciência, que acredita em Deus. Só que, para mim, a maior dificuldade nessa questão da união não é nem tanto a questão do espaço em si. Porque como a gente está falando de algo que é muito difícil de controlar, sabe? A gente abre muita brecha, muita porta para muitas possibilidades. Então, tipo assim, o conhecimento que a gente tem hoje sobre Deus, ele não se aplica tanto na questão da exploração espacial, por exemplo. É algo que não tem muito impacto, sabe? Beleza, a gente pode chegar a concluir de que as leis da gravidade, que todos esses pontos foram ferramentas que ficaram ali em oculto, que Deus não queria expor, mas que deixou aberto a possibilidades. E aí entra naquele ponto que eu tô falando do ser apelão, sabe? Tipo assim, nada vai conseguir contradizer porque ele tá em tudo, tá ligado? Tipo, ele é onipotente, ele é onipresente, então é difícil você tentar combater. Mas a ideia principal que eu tô querendo falar não é nem essa questão de combater, mas é o seguinte, quando a gente fala do espaço, da exploração espacial em si, a gente abre muitas oportunidades para poder não contradizer Deus. E aí, eu espero que quem esteja assistindo esse vídeo entenda onde que eu quero chegar. Mas quando a gente entra num ponto de vista, por exemplo, biológico, a gente encara mais desafios, sabe? Porque, tipo assim, realmente é muito difícil você poder encontrar esse elo, essa possibilidade que você deu, essa possibilidade não, essa ideia, essa sugestão de que a ciência é uma ferramenta, beleza, ela se aplica muito nessa questão da astronomia, nesses outros campos. Mas quando você entra de um ponto de vista biológico, para você poder unificar isso com os relatos que a gente tem da Bíblia Sagrada, é bem mais complicado, sabe? E aí é uma área, uma especialidade sua que com certeza você vai poder explicar bem melhor do que eu. Mas assim, essa questão de tentar entender a formação humana do ponto de vista bíblico e de um ponto de vista científico, ainda existem muitas contradições, sabe? Mesmo que não diretamente, mesmo que se você usar uma interpretação figurativa da Bíblia Sagrada, você vai conseguir abrir oportunidades para poder entender de alguma forma que aquilo é possível, mesmo com muita dificuldade, mas é possível você conseguir encontrar ali alguns ganchos, mas a principal dificuldade que eu tenho hoje é essa, cara, sabe? É por isso que a gente se dedica muito a realmente fazer, construir ciência de verdade, sabe? A pesquisar realmente aquilo que é verídico, aquilo que é constatado, sabe? Porque
Isso mexe muito com a nossa fé. Então, Uhum. da mesma forma que mexe muito com a nossa fé, parece uma afronta quando você chega para dizer que não é bem assim, sabe? Uhum. Então, de fato, existe um confrontamento ali com a teoria evolucionária, em questão da Bíblia, né? No caso, é, por isso que nesses últimos vídeos que eu gravei, falando sobretudo da evolução dos primatas, tudo mais, até o homem, teve bastante crítica, bastante incômodo do ponto de vista é, do cristianismo mesmo, né? O pessoal Sim, tem se incomodado, porque de fato isso confronta um pouco, né? Eu não sei como você, né, em específico, lida com isso, é, mas a teoria da evolução, ela deixa bem claro que a gente passou por um processo evolutivo, né? E quando eu falo a gente, eu não estou me referindo a eu e você, ou só a espécie humana, ou só nós como primatas, mas toda a vida na Terra sofreu um processo evolutivo que ele consegue ser bem descrito, né? E para quem não entende isso, a teoria da evolução, ela é o alicerce da biologia. Então, quando você descarta a evolução, você descarta toda a biologia. Então, a biologia ela só funciona tendo a teoria da evolução como base. Então, ao descartar a teoria da evolução, você automaticamente descarta também a medicina, que por sua vez tem avanços por conta das descobertas dentro da evolução, né? É, você muda de antibiótico justamente por conta da evolução, né? Os vírus e as bactérias evoluem, então eventualmente você precisa trocar de remédio porque o seu corpo já se adaptou àquilo, né? Aliás, os sim. vírus e bactérias já se adaptaram àquilo, então assim, tudo isso, os avanços na medicina e tudo mais, são possíveis por conta do nosso entendimento da evolução, né? Lembrando que a seleção natural, para quem tá assistindo esse vídeo, ela não é o único mecanismo da evolução das espécies, tá? Ela é um dos. A gente tem muita coisa, tem deriva genética, mutação aleatória, enfim, várias coisas, processo de especiação, enfim. Então, assim, muita gente pensa que a seleção natural é o único mecanismo ou o mais predominante da evolução. E não é, né? A gente tem deriva genética, fluxo gênico, vários mecanismos ali. Puta, meu cachorro vai começar a latir. Tá, deu pra ouvir o Mano, cachorro? deu um pouquinho, tá dando, na verdade. Deixa eu só finalizar. Puta que pariu. É dia de lixeiro. Toda segunda é dia de lixeiro, mano. Bom, então Bom, então muita gente pensa que a seleção natural é o único e mais forte. Caralho, agora fodeu. Eu não vou finalizar, Não, foda-se, não vai não, dar. mano, Fala aí, suave. mano. Vamos dar uma esperadinha, mas eu entendi. Eu trouxe isso mais pro pessoal, tá ligado? Não, tranquilo, mano, mas se Mas quiser continuar sua linha de é. raciocínio, pra mim ajuda muito, cara. Tipo, a construir um pensamento, sabe? Uhum. Seria interessante entender como é que, pra você, como é que você faz É, mano. esse vínculo, porque claramente tem um confrontamento, né, digamos assim. É, mas aí cai sempre nesse ponto, mano. A gente conversa, 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 mas sempre vai cair nesse ponto que é essa questão da intenção da Bíblia Sagrada. Porque eu sempre menciono a Bíblia, cara. Porque a ferramenta que a gente tem hoje, nós cristãos, a ferramenta que a gente tem sobre a concepção dessa imagem de um Deus criador, que outras pessoas não acreditam, mas esse grupo tem essa fé, essa crença de que realmente existe um ser criador, e o principal livro que a gente tem para poder construir a nossa visão é a Bíblia. Então é por isso que eu sempre recorro à Bíblia. Só que aí entra esse ponto que eu tô falando, cara. Existe uma linha, né, uma cronologia ali dentro da Bíblia Sagrada, e existe essa cronologia que a gente sabe de um ponto de vista científico. É possível ligar as duas? Sim, é possível. Porém, é um desafio, cara. Porque você parar para pensar, vamos lá. Vamos ignorar, vamos supor que realmente a gente conseguiu fundir as duas linhas cronológicas e vamos considerar que quando Deus estava falando que criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia um abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí vamos supor que aquilo não foi em dias, mas que dia foi a imagem figurativa, né, uma linguagem que ele usou para poder expressar períodos. Que períodos de bilhões de anos, cada momento da criação aconteceu em um período longo de bilhões de anos, ou vamos lá, que seja, vamos partir dessa linha de raciocínio. Qual a probabilidade de Deus poder dar revelação para Moisés, que escreveu a Bíblia ali, vamos lá, os 5 primeiros livros em 1000 antes de Cristo? Vamos pegar aquele período. Vamos supor que Deus desse essa revelação para Moisés, dele poder descrever todo o processo evolutivo
em um único livro, cara, seria muito difícil. Primeiro, que para aquele povo do período aquilo não ia fazer diferença, tu entende? Tipo assim, cara, beleza, mas se Deus ele sabe que o livro, que a Bíblia Sagrada, iria permanecer por gerações e chegaria até mim hoje, então por que não ele revelou um pouco mais, sabe, se realmente ele é esse ser criador que está por trás de tudo, porque ele não deixou ali algumas coisas para que a gente pudesse compreender que ele é atemporal, sabe? Mas aí entra esse ponto que eu tô falando, de que realmente a finalidade da Bíblia não é essa. E aí a gente vai cair sempre nesse ponto, sabe? Mas realmente existe sim esse confrontamento, né? Que é possível se ligar, cara, mas eu acredito que falta incentivo. Falta incentivo dentro do campo científico de pessoas com conhecimento adequado para poder chegar nessa conclusão, sabe? E se a gente parar para pensar, cara, essa questão da finalidade tá tanto cá como lá. Nenhum cara que tipo dedicou a vida inteira ao avanço científico e dedicou sua vida à educação, que seja como pesquisador, ele não, a depender dos seus princípios, é claro, ele não vai se dedicar uma vida inteira para poder estudar algo que não é palpável, como você falou, sabe? Não é algo do mundo físico. Então é muito difícil você tentar realmente encontrar essa conexão. Mas eu acredito que ela existe, sabe, cara? Realmente eu não tenho as ferramentas necessárias para poder te dizer agora como, mas eu acredito que é possível sim a gente conectar esses dois pontos. Só que aí entra num assunto mais delicado, sabe? Mas eu, de forma alguma, eu contradigo, sabe? Eu não assumo que essa teoria da evolução é balela ou que não é real. Não, eu não penso dessa forma. Assim como também eu não abro mão da minha fé por causa disso, tá ligado? Eu acredito que se chegar em um momento onde eu tiver que escolher, pô, cara, ó, a gente constatou algo que é muito verídico e que se isso for verdade, essa ideia de que Deus ele criou o mundo dessa forma não é possível. Aí realmente eu vou entrar numa saia onde eu vou ter que tomar ali a minha decisão, se eu vou seguir com a minha fé ou se eu vou seguir acreditando. Mas até então, cara, todos os avanços que a gente teve jamais vai contradizer, tipo, essa imagem que eu tenho desse ser superior, sabe? Eu queria comentar, mas o cachorro, ó, Ainda tá, mano. tá, tá vendo? Agora ele deu uma parada, mas ele tá até agora. Olha lá. Ó. Aí que eu Não, começar a mano. falar, ele... Não, suave, mano. Mas Eu. eu tenho um ponto bem interessante pra trazer, mano, com isso tudo. É que eu quero muito falar sobre isso, mas preciso esperar ele terminar de latir. Mas é basicamente, tipo assim, se atrapalhar o vídeo, eu falo de novo depois também. Mas você concorda que a metodologia da ciência, ela está para todas as áreas da ciência. Então, quando a gente aceita, por exemplo, que o conhecimento que nós temos do universo até o momento, ou, sei lá, os avanços da química, da bioquímica, são avanços que condizem com a realidade, certo? Certo. Então, a gente consegue estipular que a metodologia da ciência, ela traz uma segurança igualmente para todas as áreas dentro da ciência, incluindo a biologia, que também é uma área científica, certo? Sim. Então, a mesma segurança que nós temos para falar do nosso sistema solar, por exemplo, ou dos nossos vizinhos mais próximos, seja Alpha Centauri, seja a galáxia de Andrômeda ou outros astros, nós também temos segurança para trazer informações sobre como deve ter ocorrido a evolução da vida na Terra, por meio de evidências, né, de observações dentro da geologia, da paleontologia, dos paleoambientes, dos estudos da genética molecular, da árvore filogenética e tudo mais. Então, essa mesma segurança que nós temos para tratar de um assunto em astronomia e física, nós também temos em genética molecular e biologia, por exemplo. Então, eu acho importante essa visão que você tem de manter seguro essa perspectiva científica, né? Afinal de contas, a gente tem um alicerce bem estruturado, né? Embora a ciência como ferramenta seja algo recente na história, né? A ciência moderna tem 500 anos, né? Embora ela seja algo muito recente, a gente tem uma certa segurança por conta do próprio mecanismo da metodologia. E o legal é que você não descarta os avanços que nós tivemos até aqui por conta de uma crença. Isso, pelo menos da minha percepção, é o que te leva além de muitas pessoas que, a princípio,
elas vão descartar a ciência como um todo e a Pode metodologia falar mesmo, pode, e a pode descer o carro. evolução, né? A maioria das pessoas elas tendem a descartar, né, a É, ciência mano. em prol daquilo das suas evidências anedóticas, né? Aquilo que elas acreditam da sua crença pessoal. Então, é mais viável você desvalidar algo que não é familiar, como a ciência ou a teoria da evolução, em prol de algo que você sempre acreditou. Então, eu compreendo também as pessoas que desvalidam ou que não é o termo certo dizer isso, né? Mas as pessoas que não acreditam na evolução, elas são livres para não acreditar, embora elas estejam erradas, mas elas são Sim. livres para desacreditar nisso. Porque como o Cortella bem trouxe uma vez, né? O Mário Sérgio Cortella, acho que todo mundo conhece, Sim. né? Um filósofo aí nacional, excepcional. Ele trouxe que a religião ela não é um sistema de ideias, né? A religião é um sistema de força. As pessoas não têm religião para terem melhores ideias. As pessoas têm religião para se sentirem mais fortes para existir. Então, é compreensível, né? Elas não têm religião para questionar ou para aprender sobre ciência. Não, é algo que vai fortalecer elas no dia a dia. Então, eu compreendo também quem descarta, embora elas estejam erradas nesse ponto. Mano. Pior que é mesmo, mano. E assim, é algo muito particular, né, cara? Você para pra pensar, tipo assim, tem uma pancada de gente por aí, mundo afora, que tem essa mesma visão que eu. E já existe um outro grupo que descarta dessa visão. Porque às vezes, quando você tenta fazer essa unificação, né, mano, entre ciência e fé, você acaba entrando num grupo ali muito seleto e que é muito atacado, sabe? Porque, como eu tô te falando, as pessoas estão acostumadas a não buscarem conhecimento. Isso é fazer exatamente o oposto do que a Bíblia manda, cara. A Bíblia pede para você ir atrás, tipo, buscar conhecimento. A Bíblia fala exatamente com essas palavras, abertamente. Então, tipo assim, quando você se coloca nessa posição, você entra num grupo muito seleto que é muito atacado por essa grande maioria e, estranhamente, essa grande maioria são pessoas que não possuem conhecimento suficiente para poder combater, sabe? Então, entra essa ideia também que, tipo assim, cara, você é só uma marionete, cara. Você está sendo controlado por um sistema e você não consegue sair da bolha, sabe? E isso é interessante, porque eu troquei um papo com o Vitor Cruz, né, do Gaga, Insano Físico, e aí a gente estava conversando justamente sobre essa questão de fé. E ele, como uma pessoa que também tem fé, é interessante você ver essa visão de outra pessoa também que segue aquele mesmo caminho que você, sabe? Porque ele é um cara que também acredita nesse ser superior, é um cara que também acredita em Jesus Cristo, e mesmo assim é um cara da ciência, é um cara que está inserido ali dentro daquele mundo e uma outra pancada de gente que também está inserido. A gente está muito habituado a ver grandes cientistas que são agnósticos, que são ateus. Então, por isso é criada essa imagem de que todo cientista é agnóstico, que todo cientista é ateu. Mas na realidade não, cara. Existe um grupo e isso é muito particular. Então não Na tem como. verdade, a maioria é cristão, mano, eu acho. A maioria tem uma crença, não são ateus. São É, minorias, eu acho. assim, a gente para pensar, por exemplo, aqui no meu ciclo dos cientistas que eu conheço, eu falo pela grande maioria que eu vejo. Mas, de fato, realmente, se você para pensar num cenário global, tem muito cara aí que está inserido no mundo da ciência e que também tem uma crença, uma fé. Aí é que entra aquele ponto. É a visão que você tem sobre o cara. Nem sempre você ter uma fé é sinal que você é aquele cara de igreja, você é um cara que prega na igreja, você é um cara que está inserido. Uhum. Não, você acredita em Deus, cara. Você não é obrigado a fazer parte da comunidade, da igreja. Você não é obrigado a fazer parte disso. Só essa questão de acreditar. E isso é muito interessante porque a gente entra num ponto que nem cabe tanto aqui, mas é aquela questão do que acontece após a morte, né? Esse lance de salvação, que aí entra numa esfera 100% teológica e aí não tem como ser realmente falar disso de uma forma científica. Mas, assim, é interessante você parar para pensar nisso, cara, e eu acho que a gente tem muito ainda que conversar, que evoluir Com nessas certeza, conversas, mano. com certeza.